Estou passando aqui para manifestar a minha insatisfação e preocupação com os rumos que o Estado do Espírito Santo está tomando no campo da segurança pública e o crescimento assustador da violência urbana, que não só vem trazendo inquietação para as grandes cidades, mas também para as pequenas. Mas eu queria focar nos grandes centros das grandes cidades, em especial na região metropolitana, envolvendo aí os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, esse manifesto eu faço como cidadão. Cidadão que paga impostos, cidadão que nasceu nesse estado, que tem família neste lugar, filhos, esposa, netos, que tem uma vida enraizada nesse estado, portanto, ama e quer ver o melhor para esse lugar. E esse direito que me é dado, eu não abro mão. Deixar bem claro, não abro mão de criticar e sugerir como forma de dar minha parcela de contribuição. A violência no estado do Espírito Santo está ganhando contornos de guerra civil. E isso é inegável. Basta ver os últimos acontecimentos desses últimos tempos. Tiroteios constantes, execução de suspeitos por outros suspeitos, possivelmente de gangue rival, dentro da ambulância do SAMU. No decorrer da noite dessa semana, teve um intenso tiroteio entre duas facções criminosas no bairro Itararé, e a gente podia notar de uma forma bem clara várias rajadas de metralhadoras, e o saldo desse embate foram várias residências perfuradas a bala. Por sorte e pelas mãos divinas, ainda nós não tivemos uma vítima fatal por bala perdida, mas, a continuar assim, é apenas uma questão de pequeno espaço de tempo. A violência vem crescendo assustadoramente. Ultrapassou todos os limites do suportável, do normal. A gente tem visto nas regiões dos municípios que compõem a região da Grande Vitória, em especial na periferia, uma coisa absurda. Comerciantes trabalhando com portas fechadas. Ele fica do lado de dentro do comércio e atende o cliente do lado de fora por um buraco, por uma grade que o separam. Isso é absurdo. O centro de Vitória está morto, completamente morto. Você consegue atravessar o centro de Vitória, dificilmente você vê um patrulhamento a pé ou motorizado. A bandidagem já percebeu a ausência de uma política pública voltada para combater a violência na área da segurança. E a cada dia que passa, eles ficam mais organizados, mais ousados, tomando para si territórios que deveria ser ocupado pelo Estado. A cada dia que passa, estão mais ousados. O número de tiroteios e de vítimas fatais resultantes desses tiroteios é uma coisa assustadora. A população está com medo, e isso é nítido, isso é claro. Basta ver como as pessoas se comportam. E como combater isso? E como combater essa onda de violência que assola o Brasil, assola o Espírito Santo? Eu não vou falar de Brasil, vou falar do lugar onde eu vivo, Estado do Espírito Santo. Primeira coisa, o governo do Estado precisa admitir que existe uma crise profunda, grave,
na área da segurança pública e que cabe uma intervenção urgente. Porque quando se admite, busca-se solução. Quando não se admite, mascara a situação. E o que nós precisamos ver é o governo avocando para si, falando existe e vamos fazer isso para conter a violência. E até agora, pelo que me parece, não foi feito. É preciso admitir que existe uma crise profunda na violência. E uma outra coisa, a segunda coisa a ser feita, ao assumir essa crise profunda, é preciso criar um gabinete de crise. Um gabinete de crise. E nesse gabinete de crise tem que ser, tem que ser composto por polícia militar, polícia civil, guardas municipais, representantes naturalmente, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Espírito Santo e as secretarias das áreas sociais. Criar um gabinete de crise para discutir essa situação, porque é preciso estar esses atores aqui na mesa de discussão compondo esse gabinete. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, porque está na ponta da corda, na linha de frente, combatendo o problema. O Ministério Público, porque é o autor da ação. Tem que analisar os processos, tem que analisar a conduta da polícia e contribuir com aquilo que é possível sob a luz da legalidade. Tribunal de Justiça. É inadmissível que a polícia troque tiro com bandido, apreenda drogas, apreenda armas, prende elementos com 10, 15, 20 passagens e o indivíduo seja solto na audiência de custódia. A audiência de custódia é importante, sim, para fazer esse filtro caso a caso. Há casos que é preciso que o indiciado responda em liberdade, mas há casos absurdos que não cabe liberdade. É cana, é cadeia para bandido. As secretarias voltadas para a política social. Por que ela é importante fazer parte desse gabinete de crise? Para discutir políticas sociais. Essa discussão tem que ser a nível de Estado, é por isso que tem que ter esses atores para unificar, sobre a luz da legalidade, a linguagem. Porque não adianta a polícia prender e a justiça soltar. Tem que unificar a ação, a decisão, saber o que vai fazer, para um não fazer uma coisa e o outro vir desfazer, mesmo que esse feito seja legal. A gente está tendo conflitos de decisões entre os poderes. Isso chama-se desorganização, bater cabeça. Enquanto a sociedade, enquanto o Estado se mostra desorganizado, o crime está organizado, aterrorizando, tomando espaço e fazendo de refém cidadão de bem. Hoje, na maioria dos casos, a vítima a maioria é o povo mais simples da periferia. Mas essa violência já está se espraiando para as áreas nobres. Ninguém está livre dessa violência. Nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem velho, nem novo. Nem homem, nem mulher. Todos estão na alça de mira dessa violência. Então, esse gabinete de crise, que tem que ser liderado pelo governo do Estado, com esses atores os quais eu mencionei, tem que ser em caráter de urgência, se quiser verdadeiramente começar a resolver esse problema que já está insuportável. O terceiro item caberia ao governo do Estado, criar um grupo de estudo. Esse grupo de estudo estaria composto de Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal
e bombeiro militar. Pegar dessas instituições as cabeças pensantes, as melhores cabeças pensantes, dar a eles um prazo elástico, com toda a estrutura necessária, um lugar para se reunir, com toda a estrutura necessária, com a equipe de assessoramento, e passar a missão para esse grupo de estudo criar uma política de segurança pública, mas uma política de segurança pública de Estado. Uma política de segurança pública de Estado em que o governo sai, o outro entra, dê continuidade. E não um outro governo entra e desfaz o que foi feito. É por isso que essa política a ser criada por esse grupo de estudo tem que ser política de segurança pública de Estado e não de governo. Uma coisa para durar para muito tempo, e se alguma mudança for feita, é para endossar. Por que eu falo isso? Esse último item aqui, o grupo de estudo. Na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, nas guardas municipais, existem homens e mulheres, praças, oficiais, delegados, investigadores, com a mente brilhante, que podem muito bem se reunir em um colegiado e dali tirar algo que possa contribuir com a política de segurança pública e no combate da violência. Vale saber, senhoras e senhores, que a última política de segurança pública que tivemos foi no governo de José Inácio. Essa foi nitidamente visível e verdadeira. O Propaz. De lá para cá, foi apenas coxa de retalho. Acabaram com o Propaz, não criaram nada à altura, igual ou melhor, para se colocar no lugar. E hoje nós temos aí um trabalho policial na base do improviso. Não tem a inteligência como mote e profundidade. É por isso que a bandidagem está deitando e rolando. Está insuportável. Insuportável. Nós temos uma polícia boa, aguerrida, comprometida com o Estado do Espírito Santo e a sua população, a começar pelo juramento, que diz dar a vida, defender a sociedade, melhor dizendo, mesmo com o risco da própria vida. Cada policial civil, cada policial militar, cada guarda civil, ele sabe o que fazer, sabe como fazer, conhecem o seu território, área de atuação, e na maioria das vezes sabem quem está agindo, quem está praticando crime, quem está fazendo mal. O que falta para esses homens não é apoio de Guarda Nacional, não é apoio de Exército, é dar carta branca para eles trabalhar sobre a luz da legalidade e dar a eles retaguarda, coisa que eles não têm. A polícia hoje não tem retaguarda. O que a gente vê é um bando de engravatado, um bando de almofadinha, um bando de burocrata que não conhece o trabalho da polícia, nunca sentou num banco de uma viatura. Quando o policial prende um bandido de alta periculosidade, a primeira coisa que eles fazem, que a imprensa, exemplo, imprensa, desqualificar o trabalho da polícia, demonizando o policial e santificando o bandido. E, lamentavelmente, o nosso poder judiciário, sem sombra de dúvida, é um dos melhores do país. Tem o meu respeito. Mas existe algumas figuras que, sei lá, tem essa tara em ver o policial aguerrido como inimigo e o bandido como vítima. Senhoras e senhores, preto, branco, pobre, rico, juiz, deputado, pedreiro, carpinteiro, professor, professora, a vítima somos nós. O bandido é o agressor. Ele está tomando nossos passos, está tirando a nossa paz, está crescendo a cada dia. E isso precisa ser combatido. Se combate segurança, se combate a criminalidade, não apenas com força bruta,
mas sim com inteligência. E é justamente por essa razão que no item criar gabinete de crise, eu insiro aqui secretarias voltadas para a ação social. Por quê? Não adianta entrar nas periferias como Terra Vermelha, Bairro da Penha, Itararé, Santa Rita, São Benedito, áreas que nitidamente têm conflito. Não adianta só entrar com polícia. Tem que entrar com ação social. A polícia atuando de forma repressiva de um lado e a Secretaria de Ação Social atuando de forma preventiva do outro. É fazer segurança pública com justiça social, coisa que não há nas periferias de Vitória, coisa que não há nos grandes centros do Estado do Espírito Santo. Mas para resolver esse problema, o governo precisa admitir que ele existe. Quando se admite, se combate. Quando se nega, se camufla. Verdade é que a violência pode ser vista a olhos nus. A violência não é uma coisa mascarável, enganável, mesmo porque ela é barulhenta e perturbadora. Quando tem alvo a vítima, o barulho que se faz contra a vítima assusta toda a sociedade. O Estado do Espírito Santo vive uma verdadeira crise na área da segurança pública. É preciso uma intervenção inteligente e urgente. O governo pode fazer, deve fazer, mas para isso tem que admitir segurança pública com justiça social. É a tábua da salvação.